voltamos com mais um Sala de Entrevistas. Hoje o nosso convidado é Gustavo Gandim. Ele que é especializado em Direito de Família. Gustavo, qual que é a diferença de separação e divórcio no Brasil? A separação, Sinara, é aquilo que eu te falei no começo. Quando a pessoa quer casar, né, elas estão convivendo junto na construção de uma família, né? Então, a separação é quando isso acaba, do dia para a noite, como digamos assim. Não quero mais conviver com você. Isso se chama a separação. Então, isso separou de boca a boca, né? O divórcio já é uma decisão judicial ou escritura pública, que daí já é o trâmite dos bens, né, partilhado, dos filhos que tem que pagar pensão. Esse é o divórcio. Então, assim, o divórcio, ele existe vários meios de acontecer. Existe o divórcio consensual e o divórcio litigioso. O que seria o divórcio consensual, Sinara? O divórcio consensual é quando ambas as partes estão de acordo do divórcio. Que é tranquilo. Sim. Vamos separar? Vamos. Você fica com aquele carro, eu fico com outro carro, morreu o assunto. E a gente não tem filhos menores de idade. Só você e teu marido, digamos assim. Então, assim, a gente vai lá no cartório. Pode ser feito até no Isso, cartório. pode ter feito até no cartório. Mas Mesmo com o filho de menor pode ser feito no cartório? Não, Daí não. aí não. Aí é só por meio judicial, mas eu já te explico. Tá. No cartório, a gente formaliza ali nosso divórcio por meio de escritura pública. Mas a gente está consensual e tem filhos, por exemplo. Aí o que acontece? A gente tem que fazer uma homologação judicial, porque tem que ver se o interesse da criança está sendo visto, né? Então, a gente faz essa petição, encaminha para o juiz manda para o Ministério Público, o Ministério Público atua como fiscal da lei. Ele vai ver, está sendo observado os direitos das crianças, pode homologar, juiz. O juiz vai observar lá, não, está certo tudo, assina, homologa, a gente está divorciado. O litigioso, que daí é o problema do judiciário, quando as partes não estão de acordo. Pode até estar de acordo de divórcio. Você e a mulher vão se divorciar? Vamos. Mas eu quero todos os bens para mim. Não, já não é bem assim, né? Geralmente, no Brasil é mais comum a comunhão de bens, parcial de bens. Quando você separa aqueles bens que vocês juntaram na constância do casamento, né? Então, seria 50% para cada. Há bastante briga nesse sentido. Então, cada um vai com o seu advogado no judiciário e a gente busca da melhor forma possível, né? Cada um seja no seu direito. Você no 50% e ele no 50%. Não só dos bens, mas também das dívidas. Então, esse processo pode demorar anos e anos. Então, por isso que é um problema se divorciar de forma litigiosa. Essa separação parcial de bens que você falou é a questão que eu preservo os bens que eu já mantinha antes da união e daí eu só tenho direito dos bens do outro a partir do que a gente construiu junto. E essa separação parcial, ela é automática a partir do relacionamento, mesmo que a gente não tenha falado nada, já existe. Assim, mesmo que não tenha um contrato? Isso. Se chama o pacto antinupcial, né? Para casar, a gente assina lá. A gente mesmo não assinando, isso, ele já mesmo não assinando, vocês convivendo em união estável, já é esse aí. Já existe. Isso, já é o parcial de bens. Mesmo não casando, né, no cartório, no civil, já... É no próprio contrato de namoro que a gente falou no bloco anterior. No contrato de namoro não existe isso. Isso não. Existe só na união estável. No contrato de namoro é apenas... Você formaliza um contrato mesmo e preserva os bens. Antigamente acontecia muito a modalidade universal, né? E era automática, né, Gustavo? O que acontecia com nossos pais, né? Hoje em dia tem alguma outra ou quais são as modalidades? Além dessa que a gente comentou, que é a parcial de bens, existem mais três, que é a universal de bens. Então, a universal de bens seria como? Deixa eu explicar por um exemplo. Então, aquele carrinho que eu falei que eu tinha, a minha esposa também tem, a gente casou na universal de bens, tudo se junta. Então, se a gente... Tudo é nosso. Tudo é nosso. Então, se a gente comprou mais um apartamento e a gente resolve se separar, na separação vai ser visto o apartamento e os carros juntos. Então, vende lá, tudo somou 100 mil reais, 50 mil reais para cada. E as dívidas também. E tem uma bem rara, que é a comunhão por final de esforços do aquesto. Aquesto é basicamente os bens que a gente conquistou, né, durante o casamento. Então, por exemplo, se eu
né, casei com a minha esposa nessa comunhão, e a gente compra esse apartamento que a gente está dando exemplo. E eu dei 70%, e a minha esposa deu 30%. Aí no final que a gente se separar, eu vou ficar com 70% desse valor e ela os 30%. Apesar de ser bem rara, poderia ser bem aplicada, porque faz lógica hoje em dia, né? Seria mais justo. Exatamente. E por final, né, tem a separação total dos bens. Então, tudo aquilo que eu conquistar será meu e a minha esposa conquistar será dela. Então, essa é a mais, também bastante utilizada. E seriam essas 4 modalidades hoje de comunhão. E sobre a guarda compartilhada de filhos, como que funciona? A guarda compartilhada é uma soma de responsabilidade entre os pais. Então, há essa responsabilidade de cuidar dos filhos de ambos os pais, mas a compartilhada exige-se mais. Então, não fica unilateral somente para um pai. Então, ambos os pais têm que ver como é que está seu filho, né? Ambos têm a responsabilidade. Exatamente. Então, assim, o filho pode ficar na casa de um pai ou do outro. Eles vão compartilhando, né, a convivência. Então, normalmente. E um dos problemas que a gente tem, né, nessa modalidade são os próprios pais. Então, o que acontece? Apesar de ocorrer, né, a separação, eles trazem isso para prejudicar a própria convivência do filho. Então, assim, hoje eu fiquei com meu filho, pode ficar você, ou não deixam ver o filho, sabe? Tem esse problema ainda, assim. Os advogados vão entender. Chega lá os clientes... Que pena, e os psicólogos também, né? Exatamente. E os professores também. Também, porque assim, quem sofre mais é as crianças, né? Na separação. Que pena, né? Então, assim, tem que ser observado os direitos e deveres da criança. Então, tem que preservar sempre ela, porque elas não têm nada a ver com as brigas que aconteceram, né? Usar a criança, né? Exato. E hoje em dia também se vê muito o pai ficando com a guarda da criança, né? Porque antigamente era mais a mãe, tinha mais direito. Mas hoje em dia se vê mais o pai com a guarda, né? Sim. E muitos pais bons, né? Atualmente lá no escritório, tem até ações mais pedindo para ficar com a guarda. Eu tenho vários amigos meus que... Assim, não sei o que está acontecendo, mas eu acho bacana. Eu acho que deve ser essa divulgação mais do direito de família. Os então, pais atuais os pais estão bons. mais atentos e procurando cuidar do seu filho da melhor forma. O que deve acontecer, não só com os pais, mas também com as mães, com todo mundo. Preservar sempre o direito da criança e do adolescente. Gustavo, e que mensagem que você deixaria para uma pessoa que está sofrendo uma violência doméstica, não sabe que atitude tomar, está com medo? Que mensagem você deixaria para essa pessoa? Tanto a mulher quanto o homem também sofre violência doméstica, né? Sim. Vocês que estão, né, sofrendo violência doméstica ou alguém que conhece alguém que esteja sofrendo, denunciem, gente. Vocês podem procurar uma delegacia, podem procurar o Ministério Público, que eles vão atuar da melhor maneira, de forma discreta, de forma que não venham acarretar mais danos a vocês. E assim, procurem seus direitos, converse com um amigo, esse amigo também pode denunciar esses crimes que você esteja sofrendo. Sair dessa situação da melhor forma possível, né? Isso. Gustavo, e que mensagem você deixaria para uma pessoa que está pensando em casar? Casar, olha, eu vou realçar o que eu disse no começo. Cuidado com o pacto antinupcial. E o meu bem e meus bens, né? Isso, exato. Escolham bem, né? Claro, seus parceiros, conheçam eles, não tenham vergonha de... E procure um advogado. Isso, e procure um advogado. E para quem está pensando em se divorciar? Olha, se divorciar, tente fazer da melhor forma possível, a forma consensual. E tente não impactar os filhos, se tiverem. Então, assim, pense bem neles, porque bem a gente conquista, mas o dano psicológico é mais grave, então... Principalmente nas crianças, exato. Não é? E o que é mais caro? Casar ou se divorciar? Divórcio. E ambos procurem advogado. Procura advogado sempre. Gustavo, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo até o nosso programa. Foi uma honra recebê-lo, foi um assunto enriquecedor, adoramos sua presença. Muito obrigado, né? Eu que agradeço esse convite, espero que vocês tenham entendido da melhor maneira. Caso tenha alguma dúvida, pode procurar minhas redes sociais, o @
do meu Instagram é Gustavo Gandim, _ADV. Pode deixar sua dúvida lá, a gente pode responder da melhor maneira. E é isso aí, muito obrigado novamente. Nós vamos deixar aqui no GC o Instagram dele, o WhatsApp também, para vocês entrarem em contato. Está convidado a retornar com outros assuntos também, ele é especialista em várias áreas. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Sala de Entrevistas. Espero você no próximo. Fique conosco. Até lá!